está recebendo hoje com muito prazer, com muita alegria, o advogado de Direito Constitucional e Público, o Dr. Jorge Heleno, para uma conversa sobre o golpe do falso advogado. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal das 10, um abraço, bom dia. Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pelos canais aqui na rádio. Quero aproveitar e fazer um agradecimento especial na sua pessoa e também à doutora Juliane por mais uma vez atender o nosso pedido para poder hoje prestar uma informação de natureza pública. Afinal de contas, vamos tratar sobre um assunto extremamente delicado, mas que vem ganhando proporções muito inadequadas. Então, desde já, muito obrigado pela abertura. Muito bem. A primeira pergunta, doutor, gostaria de saber o que é o golpe do falso advogado e como ele é visto na área criminal. Muito bem, Geraldinho. Então, o golpe do falso advogado, ele hoje se apresenta praticamente no mesmo formato que outros golpes já estão sendo aplicados de maneira virtual, mas especialmente o golpe do falso advogado tem chamado a atenção pela proporção que tem adquirido nos últimos meses. Só para você e os nossos ouvintes terem ideia, desde o ano passado a OAB já tem tratado este tema, né? Em janeiro deste ano, o nosso presidente aqui da seção de Minas Gerais, Dr. Gustavo Chalfun, esteve no Ministério Público do Estado de Minas Gerais para poder fazer uma representação dada a proporção. Mas a maneira, como a gente chama no direito, o modus operandi desses criminosos é da seguinte forma: eles estão tendo acesso a alguns bancos de dados judiciais e obtendo informações reais dos processos, e por meio dessas informações eles estão então entrando em contato com os clientes e solicitando valores. E isso então tem chamado a atenção pela forma como tem sido aplicado. Por quê? Porque eles usam dados reais dos advogados, imagens reais e, infelizmente, mais recentemente, a gente tem notícias de que até dados reais dos processos, o que levanta ainda mais suspeita pelo fato de que, como essas pessoas obtiveram acesso às informações reais dos processos. Com isso, então, eles entram em contato com as vítimas por telefone ou pelo WhatsApp, solicitando, então, que sejam feitos pagamentos extraordinários, além daqueles que já haviam sido contratados para os seus advogados. Com isso, então, alguns clientes, né, que são enganados achando que o contato é real, acabam, então, fazendo os depósitos. Com isso, então, complementando a sua pergunta, na esfera criminal, a gente tem diversos impactos que podem ser aplicados, né, como, por exemplo, o estelionato mediante fraude eletrônica, e a depender da forma como esse golpe tem sido aplicado, até a organização criminosa pode ser considerada, porque a gente não sabe quantas e como essas pessoas estão devidamente organizadas. Então, este é basicamente o golpe do falso advogado que tem sido aplicado recentemente. Doutor, então existem sinais de alerta para que as pessoas devem observar para identificar rapidamente uma tentativa de golpe? Claro, Geraldinho, isso é muito importante, até, né, essa visita que hoje nos dá a oportunidade de fazer esse alerta à população, no sentido de que hoje, né, com toda essa facilidade por meios eletrônicos que nós temos, também aparecem inúmeros golpes, inúmeras tentativas de golpe. Então, uma recomendação geral é para que, diante de qualquer suspeita, não façam nenhum tipo de complemento de informação. Então, por exemplo, se chegar uma mensagem no WhatsApp com um link para poder clicar sobre esse link pedindo alguma informação, não cliquem. Primeiro, o seguinte, a recomendação principal é: sempre mantenham contato estrito e pessoal com o seu advogado. Independentemente da situação, mantenham um contato. Se há, então, uma solicitação extraordinária, além daquilo que já tinha sido combinado, então façam um contato, né, com o seu advogado por meio de um outro telefone, para vocês poderem confirmar a veracidade dessa informação. De preferência, usem um telefone de um amigo, de um parente, enfim, ou ainda, desconfiando da situação e não tendo como fazer esse contato, procurem o advogado de maneira pessoal, né?
E ainda nós temos recomendado muito para que os advogados também entrem em contato com seus clientes com o objetivo de informá-los. Olha, não pedimos nenhum tipo de pagamento durante a tramitação do processo, além daquilo que foi combinado. Até porque o correto é que todos nós, como advogados, quando vamos pactuar o trabalho com os nossos clientes, façamos um contrato. E nesse contrato já está estipulado a forma de pagamento, os valores e daí por diante. Então, diante de qualquer suspeita, jamais complementem a informação solicitada, seja por mensagem, seja por ligação. Procurem a fonte desta informação para que vocês tenham certeza de que ela é verdadeira. Doutor Jorge, quais são os principais riscos para quem cai nesse golpe terrível? Pois é, infelizmente a gente tem notícias de que várias pessoas acabaram fazendo transferências de valores e transferências consideráveis, de valores altos. Então os riscos são muito grandes, além de perder esses valores, porque a gente não sabe, né, quem são de fato os criminosos. Há também a exposição em relação aos dados dessas pessoas. Não somente os dados pessoais, mas os dados processuais. Então é muito importante que a gente tenha muito cuidado, né, com esses contatos por meios eletrônicos. E a gente aqui, claro, abordou o WhatsApp, que é a forma mais rápida hoje de comunicação, mas fiquem atentos também com o Instagram, com e-mails, enfim, qualquer meio de comunicação hoje, ele traz para a gente a necessidade de ficarmos atentos. Então, os principais prejuízos são de ordem financeira, de fato, porque as transferências acontecem instantaneamente, e aí entra também um outro mecanismo, né, que é o Pix. O Pix, uma vez configurado, né, as instituições bancárias têm um tratamento particular com essa situação, ou seja, se a pessoa fez a transferência de maneira consciente, então há uma certa tratativa especial, né, com relação a bancos, mas também com relação aos dados. Então, todo cuidado é pouco com dados pessoais, dados processuais, até porque também, em se tratando de processo, a gente pode ter várias pessoas envolvidas, né? E se esses dados vazarem, também pode ser um prejuízo muito grande para as pessoas. Doutor Jorge, quais medidas legais podem ser tomadas pelas vítimas que já caíram nesse tipo de fraude? Muito bem, Geraldinho. Essa também é uma pergunta muito importante, até porque essas vítimas dos golpes, nós temos orientado justamente para que elas, primeiro, né, imediatamente após a identificação de que de fato foi um golpe, que possam elaborar um boletim de ocorrência. Procure a autoridade policial e já providencie o boletim de ocorrência, que hoje também pode ser feito pela internet. Bom, além disso, né, essas vítimas poderão também acionar o Poder Judiciário com o objetivo de instaurar, literalmente, né, um processo para obter a devolução dos seus valores. Claro que isso mediante a identificação dos eventuais criminosos. Mas, inicialmente, o boletim de ocorrência ele vai dar início à possibilidade de uma investigação criminal e, posteriormente, a possibilidade de identificação desses criminosos. No início do ano, como eu disse, o nosso presidente, Dr. Gustavo Chalfun, aqui de Minas Gerais, em conversa, então, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Minas, esclareceu diversas situações com o objetivo de, justamente, o Ministério Público também atuar por meio do seu departamento próprio para investigar também essa situação e tentar identificar, se não de maneira individual, mas pelo menos de maneira articulada, quem poderia conseguir identificar os eventuais criminosos. Nós temos notícias, por exemplo, que lá no Nordeste do país, algumas pessoas já foram identificadas em formas de quadrilha, inclusive. E isso já traz para a gente um certo sinal de esperança, no sentido de que a gente tem caminhado com o objetivo de identificar esses criminosos. Então, no nosso caso aqui em São João del Rei, as pessoas também que tiverem alguma suspeita de fraude, além de acionarem os seus próprios advogados, né, podem procurar também a OAB. Podem ligar direto lá para a nossa Casa do Advogado, o telefone é 32 3371 7717 e podem acionar a OAB informando a situação para que as providências possam ser tomadas. Doutor, com o avanço da inteligência artificial, os golpistas têm criado áudios falsos e deixado os crimes ainda mais
sofisticados. Como isso tem dificultado o trabalho da justiça? Realmente, Geraldinho, essa é uma preocupação muito grande, porque além de imagens, vídeos, os áudios também têm sido reproduzidos de maneira muito semelhante à realidade. Claro que, por meio de uma perícia técnica, é possível identificar se de fato o áudio foi produzido pela pessoa ou se ele foi criado por uma inteligência artificial. Porém, o que a gente alerta nesse caso é que, diante da rapidez do golpe, então, se a pessoa já foi prejudicada, teve o prejuízo financeiro, até que possa se chegar a uma perícia, que ela depende de um processo judicial, obviamente, a pessoa já teve o seu valor, então, né, furtado, etc., e isso pode gerar consequências incalculáveis a depender do vulto, a depender da situação. Então, a nossa recomendação vai ser sempre no mesmo sentido, de que diante de qualquer situação que possa levantar um tipo de suspeita, que a pessoa não dê sequência àquele contato. Então, já que estamos diante de uma situação tão desagradável como essa, que as pessoas, ao combinarem os seus processos com os respectivos profissionais, né, com os advogados e advogadas, que possam estabelecer esse canal de comunicação além do virtual, porque o virtual tem, né, como você mesmo acabou de falar, Geraldinho, se especializado em criar ferramentas semelhantes à realidade. Então, quais são as principais áreas que a gente já tem identificado hoje no Brasil que esses criminosos têm atuado? Sobretudo na área da Previdência e na área trabalhista. Então, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, que supostamente é um público mais vulnerável, né? Até porque o tipo de demanda já é uma demanda que a pessoa precisa para a própria subsistência de natureza alimentar e que gera, então, uma tratativa muito rápida, instantânea. Por isso, mais uma vez, recomendação: diante de dúvidas, acione o seu advogado, acione a OAB para que as providências possam ser tomadas. E quais outros desafios são enfrentados pela Justiça em casos de falso advogado? Pois é, Geraldinho. Nosso Poder Judiciário, como todos nós sabemos, né, ele tem enfrentado o desafio social da litigância em massa. Então, nós temos devidamente analisado que nos últimos anos a população, né, o cidadão, ele tem acionado cada vez mais o Poder Judiciário. Em contrapartida, o Poder Judiciário também tem criado mecanismos para tentar desafogar essa demanda. Porém, né, mesmo com o processo eletrônico, mesmo com hoje algumas dessas facilidades, não tem sido possível ainda diminuir esse acervo processual. Consequência disso, naturalmente, alguns processos têm uma tendência de demorar um pouco mais. Então, portanto, esse é um desafio muito grande, e quando a gente agora percebe que isso também vem para se apresentar ao Poder Judiciário como um problema para ele resolver, o próprio Poder Judiciário também tem se posicionado no sentido de colaborar. Então, o Ministério Público e também, né, alguns tribunais de justiça do país já têm atuado de uma maneira muito incisiva para alargar essa campanha. Então, por exemplo, se a gente acessar agora o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai ter um alerta lá, avisando a população para tomar cuidado, né, com o golpe do falso advogado. Então, essa é uma frente hoje de luta que deve ser abordada por toda a sociedade, não só pelos próprios advogados, que são também, em última análise, vítimas, né, desse golpe, mas também a sociedade se incorporar no sentido de identificar os eventuais sinais de golpes e, a partir disso, tomar as devidas providências. Então, diante de qualquer solicitação que possa levantar alguma suspeita, repetimos, não deem sequência a esses comunicados, né? E assim como outros golpes também que a gente já tem visto por aí, enfim, solicitações de Pix, né? Falsas mensagens de filho, de mãe, enfim. Isso, na verdade, acabou tendo início lá no falso advogado com esse crime que estava acontecendo também do falso parente. Mas então, em larga escala, o Poder Judiciário tem enfrentado o problema de não conseguir dar uma resposta imediata a esse problema, justamente pelo fato de que já existem outras ações tramitando, né? Doutor, gostaria de saber, a OAB tem discutido ou implementado formas de combater esse tipo de crime?
Sim, Geraldinho, como eu disse aqui, a nossa OAB de Minas Gerais, ela tem um trabalho muito incisivo já desde o final do ano passado, culminando, né, em janeiro desse ano, logo quando nós retornamos do recesso do Poder Judiciário, na visita do nosso presidente Gustavo Chalfun ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E esse trabalho foi no sentido de levar ao Ministério Público as nossas demandas a partir dos casos vivenciados. Além disso, a OAB também, em nível nacional, tem atuado com campanhas em redes sociais, né, enfim, para que possa então ser tomada alguma medida mais que possa ter mais praticidade. O fato é que nós estamos diante de uma situação que se torna pandêmica, no sentido de que ela se expande muito rápido, e precisamos agora unir esforços entre os profissionais e os clientes, para que possam então estreitar esse canal de comunicação, evitando assim a proliferação dos golpes, né? Porque as medidas judiciais, as medidas administrativas, elas já existiam e continuam existindo. Porém, como nós acabamos de falar aqui, algumas delas, por serem morosas por natureza, acabam não atendendo à solução imediata que o cidadão precisa. Então, neste caso, assim como outros, a prevenção é a melhor saída, o melhor remédio. O senhor faz parte da diretoria da OAB? Sim, neste momento eu estou como vice-presidente, a atual presidente, a doutora Letícia, né? Então nós compomos essa chapa, tomamos posse agora no início desse ano e temos um mandato de 3 anos. Doutor, eu gostaria de saber também, o que é um acordo extrajudicial? Como que ele funciona? Bom, esse acordo extrajudicial, ele pode acontecer de diversas formas, né? Só a título de exemplo aqui, de maneira bem simples, para os nossos ouvintes também poderem acompanhar, todo contrato, todo acordo que as pessoas fazem fora da justiça, ele é chamado de um acordo extrajudicial. Porque pressupõe, primeiro, que as pessoas têm capacidade para poder fazer esse acordo, né? São maiores, capazes, etc., e elas estão negociando algum objeto que seja lícito, ou seja, não seja proibido. Então, uma compra e venda de veículo é um acordo extrajudicial. Ok. Agora, levando para a esfera, né, do que nós estamos debatendo aqui, um acordo extrajudicial seria o quê? Diante de uma situação hipoteticamente fraudulenta ou criminosa, poderia-se chegar a um eventual acordo para a solução da demanda, ou seja, encontramos lá uma situação que poderia ser resolvida sem a necessidade de ajuizar uma ação. Então, nós poderíamos fazer um acordo. É claro que nas questões criminais há ainda algumas ramificações, digamos assim, que tem ações criminais que são de natureza pública, ou seja, quem é o autor da ação deixa de ser o próprio cidadão e vai ser o Ministério Público, no caso de um homicídio, por exemplo, né? E nós temos algumas ações penais que são de natureza privada, de maneira bem sintética. Então, neste caso, um golpe como esse, caracterizado como crime, ele depende de que a vítima acione o Poder Judiciário, logicamente, inicialmente por meio da polícia, por meio do boletim de ocorrência, para que possa dar início à ação penal. Então, no curso desta ação, é possível, então, se houver composição, né, que o acordo extrajudicial seja realizado. Mas cada caso é um caso e precisa ser analisado. Então, para finalizar, o juiz, o judiciário pode interromper ou suspender um acordo extrajudicial? Sim, claro. Se ele entender, então, que esse acordo não possui validade ou que ele foi realizado de forma ilegal, ou seja, sem que tenha um dos requisitos que a lei prevê, o juiz pode invalidar um acordo extrajudicial. E isso pode acontecer em qualquer esfera, seja na esfera civil, seja na esfera penal, né? O juiz identificando, então, qualquer anormalidade dentro desse eventual acordo, ele pode sim declarar sua nulidade. Doutor, o Jornal das 10 agradece a sua presença, uma presença muito simpática. Muito obrigado pelas informações valiosas que o senhor pôde antecipar para todos nós, principalmente para os nossos milhares de ouvintes. Ô Geraldinho, nós que agradecemos, e aqui eu trago um abraço da doutora Letícia Web, a nossa presidente, né, que está
num momento mais afastada dos trabalhos administrativos da OAB, em razão da hospitalização da sua mãe. Inclusive, desejamos à sua mãe, né, melhoras o quanto antes, e também a doutora Letícia, que tenha força para acompanhar esse momento. E trazemos também um abraço aqui para a doutora Juliane, que sempre também atende prontamente os nossos pedidos, e agradecer a você, principalmente, por nos conceder este espaço e trazer essa informação de caráter público, porque nós precisamos sim unir forças para evitar que esse golpe se prolifere e que a gente possa também, mediante, né, a possibilidade que tivermos, tratar e denunciar os golpes, porque sem as denúncias nós não vamos conseguir chegar de fato aos eventuais criminosos. Então, como nós já falamos aqui durante todo o programa, diante de qualquer sinal de fraude, então printem as telas dos celulares, do WhatsApp, né? Printem os e-mails, para que a gente possa ter condições de depois, encaminhando isso então para as autoridades policiais, depois para o Poder Judiciário, investigar e chegar aos eventuais criminosos. Então, muito obrigado e nos colocamos à disposição. São 10h52. Você ouviu ao vivo, nesta manhã de terça-feira, o Dr. Jorge Heleno, vice-presidente da OAB de São João del Rei.